Massa! Agora o conceito é de proporção. Professor, o que é uma proporção? Moleza. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Por isso que primeiro a gente fala sobre razão para depois definir o que é uma proporção, tá? Sempre que houver uma igualdade entre duas razões, é porque nós temos uma proporção. Exemplo. A está para B, assim como C está para D. Ali eu tenho a forma genérica da representação de uma proporção. Por quê, pessoal? Porque aqui eu tenho uma igualdade entre duas razões. Logo, eu tenho uma proporção ali sendo apresentada. Alguém lembra, já que vocês fizeram vestibular no passado, está recente essa matéria, alguém lembra como é que eu faço para resolver uma proporção? Boa. Tá estudado, hein, cara? Caraca, isso aí. Olha lá. Para a gente resolver uma proporção, a gente multiplica cruzado. Por quê? Porque sim. É isso. Porque tem uma explicação. Olha só. Vamos analisar? Isso aqui não é uma divisão? Beleza. Então, eu estou fazendo A dividido por B. Isso aqui é uma outra divisão, na qual eu estou fazendo C dividido por D. E esse sinal de igualdade aqui, a gente também pode representar dessa maneira, tá? 4 pontinhos. Mas eu estou reescrevendo o que está aqui. Só que está disposto de uma outra forma, mas é a mesma proporção. Estou dizendo que A está para B, assim como C está para D. Nessa nova disposição, concorda comigo que A e D estão posicionados nas extremidades? Então, eles são chamados de extremos. Beleza. Enquanto isso, B e C estão centralizados. Logo, eles são os nossos meios. Você vai lembrar, lá na época da escola, de que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Maravilha. Isso aqui é uma propriedade da proporção. São várias, mas essa eu considero a principal. Pessoal, o que é fazer o produto dos meios? É fazer B vezes C. Ou seja, é multiplicar nesse sentido. É igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? Então, isso é igual a A vezes D, que é multiplicar nesse outro sentido. Por isso, a justificativa de multiplicar cruzado numa proporção, porque aquilo é uma propriedade, na verdade, que você está aplicando. Só que toda essa propriedade se resume ao fato de você multiplicar cruzado. E, realmente, isso procede. Logo, imagine que eu tenho isso aqui, 2 está para 4, assim como 8 está para x. Tudo bem que não vai aparecer assim, mas pode ser que isso seja importante em algum momento para a tua questão. Como é que eu faço para encontrar esse x? Multiplico cruzado, certo? 2 vezes x dá quanto? 2x. É igual a 4 vezes 8, 32. Então, x é 32 dividido por esse 2. X é igual a quanto? 16. Mas olha só que legal. Normalmente, quando você observa aquele cenário, você pensa logo em multiplicar cruzado. E acredita muitas vezes que é a única alternativa. Mas, na verdade, uma proporção também nos aponta
que nós estamos trabalhando com frações que são consideradas iguais, ou seja, com frações equivalentes. Logo, se eu tenho frações que são iguais, que são equivalentes, a relação existente entre os meus numeradores será a mesma relação dos meus denominadores. Esse 8 é o quádruplo de 2. Então, 2 vezes 4 dá 8. Se eu tenho o quádruplo acontecendo em cima, isso também vai acontecer embaixo. Quanto é que é 4 vezes 4? Caraca, tá aí, ó. Tu encontra o teu resultado sem precisar fazer a multiplicação cruzada, né? Criando uma outra visão sobre um processo que mecanizado você fica quando você olha para uma proporção e pensa na multiplicação cruzada. Não que esteja errado, pode fazer à vontade, mas existem certas proporções que ficam bem nítidas, não essa relação apenas entre os numeradores, mas na própria fração também, porque o de baixo é o dobro do de cima. Então, esse x tem que ser o dobro de 8. Qual é o dobro de 8? E aí você começa a entender que a matemática não se resume apenas a uma maneira para você entender e enxergar as coisas. Beleza? Pode copiar. Matemática é maneiro, fala aí. Você tem que dar o braço a torcer. Matemática é legal. Tu vai trabalhar em banco, não se esqueça, né? Então, assim, tu vai ter que pelo menos jogar no sistema, para o sistema calcular para você. Então, a matemática vai estar no teu dia a dia. E se você estiver no caixa, não pode errar, tá? Porque errou, faltou para o caixa, é do teu bolso. Sobrou, não é do teu bolso. Já vai se acostumando. Esse pedaço aqui, que está antigo, eu posso apagar? E esse aqui? Posso colocar um exemplo aqui interessante? Vamos lá. Já que a gente falou sobre razão e proporção, um exemplozinho aqui para a gente refletir. A razão entre o número de homens e o número de mulheres que atuam numa empresa é igual a 3/5. Considerando que a empresa possui, ao todo, 120 funcionários, qual é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens? Isso é um clássico. Então, para quem já copiou, pode tentar fazer. Daqui a pouco a gente vai debater algumas possibilidades para poder resolver aquele exemplo, tá? Você que está em casa também, ó, está estudando, copia, tenta fazer aí também, para você testar os seus conhecimentos. Tá aí o desafio lançado, tá? Vamos à obra. Oi. Gostei da tua pergunta. Qual é o seu nome? Pedro. Pessoal de casa, o Pedro fez uma pergunta bem importante. Em relação a essa fração aqui que está aparecendo, qual é a leitura em relação ao 5? Porque quando a gente fala sobre fração, a gente entende que o 5, que é o denominador, vem logo o total de partes. Só que nesse caso, Pedro, e a pergunta foi excelente, a princípio, estamos falando sobre uma razão
E essa razão, na verdade, ela está sendo feita através de uma comparação numérica, né? Envolvendo o número de homens, envolvendo o número de mulheres. Então, quando acontecer esse cenário, como é que a gente tem que pensar? Primeiro passo. Toda vez que a gente tem a palavra razão, vamos lembrar de uma fração. O que eu vou colocar em cima? O primeiro dado mencionado. Nesse caso, o número de homens, que eu vou chamar de H, tá? O próximo dado será o número de mulheres. Vai ficar embaixo. Por que vai ficar embaixo? A gente tem que respeitar a ordem do nosso enunciado para saber qual é a razão correta que a gente está estabelecendo ali. Ah, professor, mas se eu inverter, vai fazer diferença, tá? Então, essa é a primeira informação. Ainda não é a tua dúvida, eu vou chegar lá, tá? Então, vamos lá. A razão entre o número de homens e o número de mulheres que atuam na empresa. Isso aqui é uma razão. Só que quando eu falo no enunciado que isso é igual a 3/5, automaticamente eu transformo a razão em uma proporção. E aí, caindo na leitura de proporção, aquela ideia individual de análise de fração, ela vai por água abaixo. E aí, o que você tem que pensar? Se a razão entre homens e mulheres é igual a 3/5, o teu segundo pensamento é que está correto. Ou seja, a cada 3 homens que trabalham nessa empresa, teremos 5 mulheres. Então, essa é a proporção que está sendo apresentada. A cada 3 homens, são 5 mulheres. Então, a cada 6 homens, são 10 mulheres. A cada 9 homens, 15 mulheres. E assim sucessivamente, porque essa é a proporção apresentada. Beleza? Só dá para fazer essa análise da fração ser o total de partes quando ela está isolada, sem correlação com qualquer outra informação. Tá? Foi ótima pergunta. Já aproveitando, então, essa montagem, lembra que essa empresa possui ao todo 120 funcionários? Se ela possui ao todo, isso é uma soma, né? Se a gente tem o resultado dessa soma igual a 120, ele está somando o número de homens e o número de quê? Então, aqui eu tenho H mais M é igual a 120. O que está acontecendo ali naquela questão? Ao mesmo tempo que isso é uma questão de razão e proporção, a montagem nos indicou para um sistema. 2 equações e 2 incógnitas. Então, isso é excelente, porque aqui eu estou trabalhando 3 assuntos num exemplo só. Vou dar um tempinho para vocês tentarem puxar pela memória como é que resolve o sistema para você tentar acertar essa questão e eu confio no teu potencial, tá? Quero deixar isso registrado. Não só de quem está aqui, como você que está aí, eu também confio no teu potencial. Então, vamos embora tentar resolver esse sisteminha, tá? Vou dar um tempinho para vocês e depois eu venho propondo 2 soluções. E aí, para quem já fez, quanto que deu? Aqui todo mundo é amigo. Pode falar sem medo de acertar. 30, isso aí. Quem falou 30? Excelente. É 30. 75 mulheres e 45 homens, certo? É isso aí. Muito bom, Pedro. Esse pedaço aqui que está antigo eu posso apagar? Ó, vou mostrar 2 maneiras diferentes para poder resolver isso aqui, tá? Primeiro, relembrando um pouquinho sistema e depois tornando o processo mais dinâmico. Vamos lá. Existem várias maneiras para a gente resolver um sistema, tá? Uma maneira clássica que você aprende na escola e normalmente não esquece mais é o que a gente chama de método da substituição. O que eu vou fazer? Eu vou começar a minha análise pela equação que eu acho que é mais fácil de começar trabalhando. Nesse caso, vou escolher a equação de baixo. E vou tomar a decisão de reescrever essa equação. De que maneira? Isolando uma das incógnitas. Então, se eu tomei a decisão, por exemplo, de isolar a letra H,
esse M que estava positivo vai para o outro lado o quê? Negativo. Até porque é isso que a gente faz na matemática, né? Tudo aquilo que a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente passa na operação inversa, tá? O que vai acontecer? Reescrevendo esse processo, eu passo a entender que o H é, do outro lado eu já tinha o 120, né? Esse mais M veio para cá como? Menos M. Então, gente, o meu H agora vale 120 menos M. Vou me concentrar no que ele representa agora para a gente. E chegou a hora de nós substituirmos. Portanto, na equação que a gente ainda não trabalhou, no lugar do H, quem é que eu vou escrever? 120 menos M. Mas qual é a vantagem que eu tenho fazendo isso? A vantagem é que agora você tem uma proporção que está toda ela em função de M. Então, aqui, resolvendo, você vai encontrar o número de mulheres. Então, ficou assim, ó. 120 menos M está para quanto? M. Assim como 3 está para 5. Gente, dá vontade de cortar. Mas minha mãe falava assim, vontade dá e passa, né? Não pode cortar nesse caso. Por que não? Aqui eu tenho uma subtração. Sempre que houver soma ou subtração, tu não pode cortar. Mas se fosse uma multiplicação, daria para você cortar tranquilamente, tá? Beleza. Professor, como é que eu faço para resolver isso? Moleza. Isso é uma igualdade entre duas razões. Logo, proporção. Se é a proporção, para resolver, eu multiplico cruzado. Então, eu vou fazer 5 vezes 120 menos M. Professor, por que parênteses? Porque você não sabe ainda qual é o valor total disso aqui. Uma parte é número e outra parte é letra. O que nos remete à necessidade de fazer a distributiva. Lembra disso? O famoso chuveirinho, né? É igual a 3 vezes M. Ou seja, 3M, né? Cola que é uma beleza. Então, vamos lá. Quanto é que é 5 vezes 120? Excelente, turma. 600. E 5 vezes menos M? Menos 5M. Isso é igual a quanto? Agora chegou o momento psicológico da aula. Qual é o momento psicológico? Isso aqui não é uma equação? Você aprendeu na escola e se condicionou a achar que a letra tem que ser para a esquerda e que o número tem que ser para a direita. Foi ou não foi? Teu professor falou a vida inteira que é assim que tem que ser. A letra é para a esquerda, o número é para a direita. Tanto faz, tanto faz. Vamos quebrar esse tabu agora. Olha só. Tá vendo esse 5M que está negativo? Vou jogar ele para cá. Ele vem positivo. Então, vai ficar 600 é igual. Quem é que eu já tinha aqui? Esse menos 5M vai virar mais 5M. 600 é igual. Quanto é que é 3M mais 5M? 8M. Quero achar esse M, certo? Então, esse 8 que está multiplicando, vem para cá o quê? Logo, conclui-se que o M é 600 divididos por 8. 600 divididos por 8, finge que não dá 75. Olha lá, 60 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, resto, desce o zero. 40 por 8, 5 vezes 8, 40. Resto zero. Logo, quantidade de mulheres era igual a 75. E aí, o que você pensa a respeito? Qual era o total de funcionários, gente? Dos quais, quantos são mulheres? Então, o que falta para chegar a 120 é a quantidade de... Que, na verdade, está até separado aqui para a gente, né? Está pronto. Porque o número de homens é 120 menos o número de mulheres. Ou seja, H é igual a 120 menos 75. H é igual a 45. Queremos a diferença, certo? Então, queremos isso aqui, ó. M menos H. Porque ele pede o número de mulheres, a diferença entre mulheres e
homens. Então, queremos M menos H. Quem é meu M? 75. Menos, quem é meu H? 45. Essa diferença é igual a... Esse é o resultado. 30. Tudo bem? Não copia, olha para cá. Mas só funciona se repetir. Então, repete assim, ó. A razão, repete. Põe o K em ação. Se não repetir, não vai funcionar. Repete. A razão põe o K em ação. De novo. A razão põe o K em ação. Acabou a tua questão. Quer ver só? Vou te mostrar. É tão impactante que depois a gente vai fazer um intervalo para poder se recuperar psicologicamente, tá? Olha só. Lembra que H está para M, assim como 3 está para 5? E que H mais M era igual a 120? Beleza. Isso aqui não é a tua proporção? Que antes era a minha razão e que virou uma proporção. O que você entendeu aqui nessa proporção? Que para cada 3 homens, nessa empresa trabalham 5 mulheres. Chegou o momento da gente falar que a razão põe o K em... Esse 3 vai virar 3K. E esse 5 vai virar... Então, H para a gente agora é quem? E M agora é quem? Então, aqui embaixo, no lugar do H, eu coloco 3K. No lugar do M, 5K. Quanto é que é 3K mais 5K? 8K. Então, 8K é igual a... Logo, K é 120 por 8. Pode confiar. K vale 15. Achou o K? Acabou a tua questão. Por quê? Nem vou substituir de cada um, tá? Eu quero M menos H, certo? Quem é meu M, gente? 5K. Menos, quem é meu H? 3K. Quanto é que é 5K menos 3K? 2K. Quem é meu K? Então, isso é 2 vezes 15. E 2 vezes 15 dá quanto? Está resolvido. Beleza? Ah, professor, mas eu prefiro calcular separado. Realiza esse sonho? Claro, estou aqui para isso. Vamos embora realizar sonhos. Meu H é 3K, não é? Então, é 3 vezes quanto? Vamos animar, gente. 3 vezes 15, que dá 45. Mulheres seria 5K. 5 vezes quanto, pessoal? Que dá até para perceber assim, ó, só de olhar qual é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. É só fazer 75 menos 45. Quanto que dá? 30. Tá aí. Olha quantas contas eu fiz para chegar no resultado aqui. E olha aqui, ó, achei o K, acabou a questão. Vou saber o número de homens, vou saber o número de mulheres e rapidamente calculo a diferença e está resolvido. Beleza? O que vocês preferem, o primeiro ou o segundo? Normal, mas é bom saber o primeiro porque é bom relembrar sistema, tá? Posso mostrar uma outra coisa aqui rapidão? Claro. Olha só como é que a matemática é lógica. Eu não vou nem escrever, eu quero só que vocês acompanhem o raciocínio comigo, tá? Mas vocês vão prometer que vocês vão acompanhar do início ao fim esse raciocínio. Não escreve não, só acompanha comigo. Presta atenção. Quantas pessoas eu tinha ao todo nessa empresa? E aí a tua questão relacionou que a cada 3 homens eu tenho quantas mulheres? Isso aqui são partes proporcionais, tá? Vamos somar todas elas? Quanto é que é 3 mais 5? Então, a questão citou 8 partes proporcionais e um total de 120 funcionários. Qual é a metade de 8? 4. Qual é a metade de 120? Ou seja, 4 partes correspondem a 60 funcionários. Agora, quanto é que é 4 dividido por 4? E 60 por 4?
15. Então, cada parte são 15 pessoas. Pronto. Se cada parte são 15 pessoas, no homem não são 3 partes? 3 vezes 15. Nas mulheres não são 5 partes? 5 vezes 15. Intervalo rapidão, né? Para recuperar. E daqui a pouco a gente volta. Mas a matemática é lógica, né? É muito louco isso, né? É um processo lógico.